A paz do Senhor, meu irmão, bem-vindo à EBD do Ministério Guiando o Rebanho. Hoje continuamos com a nossa matéria. Hoje é lição número 5, breve harmonia dos evangelhos. Você vai ver como os evangelhos é confiável, como eles têm harmonia entre si. Apesar de os escritores que Deus usou, inspirou, escreveram em épocas diferentes, os pensamentos se cruzam e mostram a veracidade de toda a experiência que eles passaram no convívio com o Mashiach querido e com o homem Jesus. Uma bênção de Deus. Você vai descobrir que o Evangelho ele se pode confiar por causa da sua harmonia, de tudo que ele fala sobre os fatos. Eles se combinam, eles não se contradizem, eles estão harmoniosamente atestando a veracidade da companhia desses homens com Jesus Cristo. Eles viram, testemunharam do que viram e ouviram. Você daqui a pouco vai participar da aula, nós vamos estar aqui. Primeiro nós começamos com oração, louvor, e nós estamos aí junto até às 10h30. E vamos aí a nossa EBD. Um abraço para você, saúde para você, para a sua família. Quero engrandecer a Deus pela sua vida e pelo privilégio de você assistir a nossa escola bíblica dominical, que sirva para a nossa edificação. Senhor, abençoa, Pai, a nossa EBD no dia de hoje. Abençoa a nossa aula, abençoa, Senhor, o nosso esforço. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, inspira-nos na Tua palavra, seja conosco, nos dá a Tua graça. Recebe, Senhor, a honra que é dedicada a Ti por causa da obediência. Somos adoradores, ó Pai, não porque cantamos louvores, somos adoradores não porque somos dizimistas, meu Pai, somos adoradores porque nos prostramos diante de Ti e fazemos, meu Pai, que a Sua palavra se cumpra em nossa vida. Então mostra a verdadeira adoração quando nós somos obedientes. Então procuramos andar contigo, mesmo diante de nossas falhas, de nossas limitações, pelos ataques do diabo, as covardias de Satanás, meu Pai. Mas nós estamos de pé diante de Ti, porque o Senhor é que nos aperfeiçoa por meio da Tua palavra. Seja conosco, nos dê uma escola bíblica abençoada, um louvor abençoado, dedicado somente a Ti. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças te damos, Senhor. A Ti toda honra e todo louvor.
toda a minha vida. Tudo é Teu, teu reino seja feita a tua vontade. Minha vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais alto que os meus. Toda a minha vida, tudo é Deus. Toda a minha vida, tudo é Deus. Aleluia! A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor sempre. A Ele seja dedicado toda a nossa adoração. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória. Santo é o Senhor dos Exércitos. Para sempre.
se abriu e nada vencerá. Seu crânio morte, onde estás, Rei? Ele ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, maravilha, para sempre adorado é, para sempre Ele viver, ressuscitou, ressuscitou. A Deus seja a honra, a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Quero dar a Ti um bom dia, convidar o nosso amado e querido irmão Celso para fazer uma oração pelos participantes dessa live que já está com a gente. Que Deus abençoe a nossa irmã Nenete das Chagas. Um beijo, um abraço no coração. A irmã Nenete cheia de vida, cheia de força, sempre aí com a gente. Deus abençoe o Sunil Kumar. Deus abençoe aí, está assistindo. Deus abençoe ao Valber Chaves, está assistindo também. Nosso irmão vai dedicar aqui uma oração a todos os ouvintes para abençoar as vossas casas, as vossas vidas e o nosso trabalho aqui. Por favor. Aleluia. Bom dia a todos. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória sejam devotadas a Ti, Senhor, pois só Tu és digno. Que neste momento, Senhor, o nosso coração se volte ao Senhor humildemente pedindo que o Senhor venha tomar esse momento e esta aula em Suas mãos para poder nos trazer o apreço, a preciosidade, o tesouro que é a Tua palavra, para que possamos nela meditar, guardar em nosso coração e assim no nosso dia a dia podermos usarmos ela de forma sábia para, junto com o Teu Santo Espírito, transformar esse mundo. Não há nada mais importante do que, para aquele que é Teu servo, fazer a Tua vontade. Então toma nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa cada um daqueles que estão assistindo agora, neste momento, ao vivo, e aqueles que em algum momento tirarão e virão esse vídeo, verão esse ensino, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, sondá-los, alicerçá-los, trabalhar, lapidá-los de forma que os seus corações estejam cada dia mais voltados para o grande tesouro que é o Senhor e a Tua palavra. Toma a nossa vida em Tuas mãos, abençoa o ministrador, o pastor Américo, e abençoa todos que estão do outro lado desse vídeo, neste momento, ouvindo a Tua palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Só um minuto, não reparei, meu pastor deve ter ido buscar alguma coisa. Bom, a gente vai estar aqui falando sobre a lição número 5, como ele falou. O alvo da lição é saber e entender a relação entre os 3 primeiros evangelhos, sentir, interessar-se por estudar os evangelhos em conjunto para melhor conhecer a Jesus e agir e compor o testemunho acerca de Jesus Cristo baseado no que a Bíblia diz por ele, né? Estranho. Tem certeza que essa lição, meu pastor, perdão, só um minutinho, que eu estava lendo uma lição diferente dessa revista, por isso que eu estou fazendo confusão aqui, tá? Mas ele já está retornando aqui e a gente vai falando. Bom, a orientação inicial que é dada aqui pela revista
é o seguinte: os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos, que significa boas notícias. Os evangelhos são narrativas autênticas da história do Senhor Jesus e mostram pontos de vista distintos da vida e obra do Senhor. Foram escritos por autores diferentes para públicos distintos, mas contém uma mensagem única. Não há melhor ponto de partida para conhecer o cristianismo do que os 4 evangelhos, também chamados de evangelhos sinóticos, porque há muitas semelhanças entre todos eles, salvo algumas coisas no último evangelho de João, eles são muito semelhantes. Nosso pastor retornou aqui e vai assumir aqui a partir desse momento. A paz do Senhor, meus irmãos, fui beber uma aguinha, né? Fazer algumas coisas necessárias. Louvo a Deus pela sua vida, engrandeço a Deus pela sua vida. Aqui está chovendo, até a ida lá, a nossa necessidade molhou os óculos, mas tudo acontece de acordo com como Deus quer. Hoje a breve harmonia dos evangelhos, lição de número 5, base bíblica, Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. O alvo da lição: saber, entender a relação entre os 3 primeiros evangelhos, conhecido como sinópticos. Que é o sinóptico? Aquele que dá uma vista geral, uma panorâmica de tudo o que aconteceu. Mas cada um dos sinópticos apresenta Jesus de uma maneira. Nós vamos aprender isso nesta revista. Sentir, interessar-se por estudar os evangelhos em conjunto para melhor conhecer a Jesus, ou seja, você tem que estudar o evangelho. E não só um, tem que ler todos eles e correlacionar os milagres, para você entender que os escritores que foram inspirados por Deus escreveram em épocas diferentes, afastados, mas eles dão o mesmo testemunho harmoniosamente. Então você vê que as escrituras é algo que se pode confiar. Por exemplo, se você lesse um fato que 3 pessoas escreveram, e um dissesse assim: João subiu na tamareira, e João subiu no tronco da tamareira, e então ele pegou tâmaras, um exemplo. Aí o outro já dissesse assim: ó, João jogou pedra na tamareira para que as tâmaras caíssem. Aí o outro falasse assim, do mesmo fato, e dizia assim: ó, Joaquim vai dizer que João subiu na tamareira usando uma escada magiro. Aí você ia pensar assim: olha, cada um, os 3 estavam no mesmo lugar, entendeu o que eu estou falando? E cada um dá um testemunho diferente. Segue então que isso é o que? Uma mentira, uma história inventada. Mas quanto ao evangelho, não. Eles dão o mesmo testemunho, na mesma dinâmica, com a mesma certeza e com a mesma veracidade dos fatos. Eles viram, como João diz no seu escrito. João já é o evangelho íntimo da revelação de um filho amado que escreve da pessoa do próprio pai para os seus próprios filhos conhecê-lo como ele é. De fato, o evangelho de João não conta com um sinóptico, porque ele não dá uma vista geral, ele revela a profundidade do amor de Deus dentro de uma intimidade que Deus quer ter, não somente com João, mas com todo o filho que é nascido e gerado por meio de sua palavra. É maravilhoso isso. Agir, compor o testemunho acerca de Jesus Cristo baseado no que a Bíblia diz sobre ele, e é fato, é verdadeiro, por causa da harmonia, não só dos 3 evangelhos, como também dos 4 evangelhos. João escreve e nos ensina fatos, e nos faz conhecer fatos que os outros não dizem, e João também omite fatos que os outros disseram para nós, porque João não estava interessado somente em mostrar milagres, João estava interessado em mostrar sinais. Quem escreve interessado em mostrar milagre, ele fala sobre o fato, e os 3, Mateus, Marcos e Lucas, se harmonizam nisso. Vão estar harmoniosamente
iguais, eles dedicam a uma divergência pouca da interpretação, mas a essência é a mesma. Já João não. João ele sai do mundo periférico e leva o cristão a um mergulho mais profundo com Deus. Ele leva o homem a uma comunhão íntima. João ele transcende a própria revelação das Escrituras na sua revelação. A Gênesis mostra o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Mas João, ele vai lá na eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, João está nos dizendo que o Verbo sempre existiu como Deus. A maneira linguística de João apresentar a sua revelação para fazer o homem entender quem é este que está habitando, tabernaculando no corpo do homem Jesus. As pessoas se embriagam com o conhecimento desse mundo e não conseguem conceber essa realidade bíblica, porque não é uma ideia humana, é revelação divina. Então João mostra que esse Deus, que é Verbo, que por ele, pela palavra, quando diz Deus, e o Espírito paira sobre a face das águas e diz Deus, Elohim, haja, e o verbo liberado trazia a existência o que não existia, e Paulo vai dizer que por ele, por meio dele, para ele foram criadas todas as coisas. João vai nos levar antes mesmo da revelação de Gênesis. Ele vai entrar na intimidade de Deus, como ele é, a maneira como Deus é, e ele vai nos mostrar que Elohim no hebraico é plural, então não é pluralidade da essência divina, mas pluralidade de pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem gente que fala, não creio nessa doutrina que foi um bispo, um padre católico que trouxe essa existência. Ele não trouxe nada disso. As Escrituras mostram isso. O Filho é Criador, o Pai é Criador, o Filho também é Criador. Aqui João revela, se você vê, todos eles têm a necessidade, ou seja, necessidade não, todos eles têm a necessidade que o homem o adore. O homem tem necessidade de adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando tu adora ele, em momento nenhum, quando os homens adoraram, se prostraram diante de Jesus, Jesus falou assim, não faça isso, eu não sou digno disso. Jesus simplesmente se calava e deixava, porque o homem ajoelhava diante do homem Jesus por causa do Deus que habitava naquele homem. Então por isso que Deus se faz homem e o homem passa a ser Deus. Só Jesus tem este privilégio. Jesus é homem, Jesus é Deus, e Deus é Deus, mas também se faz homens. E tem homens que já estão querendo ser Deus. Então, nós temos que ver a revelação do Evangelho e entender essa maravilha. Vamos continuar. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos, que significam boas notícias. Os evangelhos são narrativas autênticas da história de Jesus Cristo e mostram pontos de vista distintos da vida, obra do Senhor Jesus. Foram escritos por autores diferentes para públicos distintos, mas contêm a mensagem única. Não há melhor ponto de partida para conhecer o cristianismo do que os 4 evangelhos, porque o cristianismo se conhece pelos evangelhos. O caráter de Cristo é revelado no Evangelho. Tem gente que fala, não, mas o Primeiro Testamento foi um pacto da economia divina para colocar um aio, ou seja, um freio no povo judeu, para que eles não se corrompessem como as nações eram corruptas, para que eles não se corrompessem como as nações, para que eles não se deixassem levar pelo que as nações praticavam, para que seus corações não se tornassem corruptos, idólatras e amantes do mundo. Deus trouxe o quê? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, combinados depois com salmos, profetas maiores e menores, que eram os fatos escritos pelos aqueles homens que receberam crédito do judaísmo naquela época. E nós hoje damos crédito ao Evangelho, que nos revela o cumprimento de tudo aquilo que o Pentateuco prometeu acerca do Messias. Ele veio, completou. Por isso que quando ele está na cruz e reina o Espírito, ele fala, Pai, está consumado. Eu completei aquilo que o Senhor tanto
preparou para que pudesse abençoar os homens, abençoar os céus, abençoar o ser que nós criamos. Está consumado. Ali consumou-se a obra e abriu um novo tempo, não um novo tempo de religião judaica, não um novo tempo de invenções humanas, mas um tempo do reino de Deus, que é o Israel de Deus, que é a igreja de Deus, que é formada de pessoas, a saber, que creem em Jesus Cristo, de todos os povos, de todas as nações, que em Cristo Jesus, como está escrito na palavra, nas epístolas, Deus derruba a parede da inimizade, quebrando a inimizade no corpo da sua carne, pelo seu sangue nos propicia para que nós venhamos a ter paz com Deus, ou seja, nós temos um Deus que nos quer bem. Então os evangelhos mostram essa realidade. Ponto 1 da lição: os livros do Novo Testamento estão organizados por grupos de afinidade, assim como o Antigo Testamento, ou seja, o Primeiro Testamento, e não em ordem cronológica. Por isso, embora os evangelhos sejam os primeiros livros do Novo Testamento, não significa que são os mais antigos. É verdade. A princípio, a Torá é mais antiga do que os evangelhos. Significa que eu tenho que dar mais crédito que a Torá ensina do que aos evangelhos? Não. Tanto a Torá quanto os evangelhos têm o mesmo peso de glória, só que a Torá foi algo escrito apontando para o Cristo. O Novo Testamento revela o cumprimento daquilo que a Torá apontava, e Cristo aponta para a eternidade, nos dando o caminho de santificação, por meio do arrependimento, novo nascimento, batismo nas águas e uma vida de santificação. Isso é a verdade. A princípio, como uma prática confiável, o cristianismo foi comunicado realmente oralmente. A princípio, como uma prática confiável, o cristianismo foi comunicado oralmente, assim como fez João Batista em Lucas capítulo 3, do 1 ao 20. Quem achar aí pode ajudar o pastor. Abre aí Lucas capítulo 3, do 1 ao 20, né? Lucas capítulo 3, do 1 ao 20. Aleluia. Quem achou pode ler, por favor. Pregação de João Batista? É, pode ler. Por que a pregação, só um minuto, por gentileza, porque a pregação de João Batista é algo maravilhoso. Você vai ver na dinâmica, ele dá o tempo, ele dá a época, quem era, quem não era. Se hoje você for nos anais da história, nos escritos, onde está ratificado tudo que aconteceu, você vai ver que o Evangelho de Lucas é fiel às datações, é fiel quem era, quem saiu, quem entrou, quem estava. João Batista dá um testemunho confiado, historicamente confiável. Pode ir. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Tracônites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos:
temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não pecai, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que Aleluia. É mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou Aleluia. a todas as outras ainda esta, e de encerrar João num cárcere. É maravilhoso o testemunho de João Batista nesse capítulo de Lucas. João Batista já começa a sua mensagem para o povo da seguinte maneira: vamos contextualizar e vamos trazer para dentro do nosso tempo. João Batista começa assim: olha, vou mandar uma verdade para vocês, não adianta vocês crer naquilo que vocês escreveram e se garantir na vossa religiosidade, dizendo: nós somos filhos de Abraão. Deus tem poder para suscitar, ou seja, trazer filho à existência a Abraão dessas pedras aqui. O que João está dizendo assim? Ó, vocês têm que acreditar naquilo que Deus preparou para vocês. Temos um pai que é Abraão, porque eu vos afirmo, destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. João está dizendo: ó, Deus entrou no novo tempo agora, de fazer cumprir todas as coisas que ele cumpriu. E Paulo vai dizer que Deus faz convergir na pessoa do Filho todas as coisas, tanto as da terra quanto as do céu. Então esse Cristo, que já estava no meio deles, eles não conheciam, nem o próprio João Batista até aqui, até que Jesus vai ser o que? Batizado. Quando Jesus é batizado, então ele se manifesta ao mundo. O machado está posto à raiz da árvore. Aquele que aceitar a Cristo e viver na prática da santificação que a palavra nos proporciona, esse vai receber a vida eterna. Mas aqueles que não aceitar, o machado está posto à raiz e vai ser cortado. Cortado aqui é cortado da vida existencial como ser humano. E se o indivíduo é cortado da vida existencial como ser humano, ele não tem um lugar para onde ir. Ele vai ser o quê? Lançado num local onde o fogo queima para sempre, arde para sempre. Então João está dizendo assim: ó, não se fie numa religiosidade humana, dentro de uma filosofia humana. Deus está trazendo algo completo para vocês, algo que vai vos dar verdadeiramente aquilo que vocês andam tateando em busca e não conseguem encontrar. Chegou esse tempo, e esse tempo é para aqueles que creem. E quem crê vai ser, Jesus diz lá no Evangelho de João capítulo 15, que vai ser podado pela força dessa palavra, pela doutrina que essa palavra nos dá, pelo ensino. Doutrina fala de ensino. Então nós devemos andar antenado com Deus, porque o primeiro anúncio veemente da palavra de Deus, daquilo que é salvação,
ele falou: raça de víbora, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? O homem foge da ira vindoura quando ele entra debaixo da graça e da proteção do Calvário, quando ele está com Cristo Jesus. Salvação é fugir da ira vindoura. Eu não tenho para onde ir, porque Deus vai vir vingador, para vingar tudo aquilo que fizeram com seu filho. Ah, mas eu não matei Jesus. Mas você negou a vida inteira, não negou toda a tua existência. O evangelho foi pregado e você negou a ele, não quis aceitar com ele. Então você vai ser cortado da vida dos viventes que pisa nesse chão. Por isso que a salvação, os que estiverem mortos ressuscitarão, juntamente com os vivos serão o que? Transformados. Vai passar por uma metamorfose para estar pronto para a nova vida, para a nova dimensão que nós vamos viver. E muitos vão, como Daniel revela no seu livro, nos seus escritos, muitos vão para a ignominia eterna, a vergonha eterna, para o sofrimento eterno, e outros vão para a glória com o Senhor. Quem são esses outros que vão para a glória com o Senhor? Aqueles que aceitaram o favor imerecido de Deus, que é a pessoa do Filho santo, puro, imaculado, que se ofereceu uma vez só, como nos é ensinado no livro de Hebreus, para ser sumo sacerdote perfeito para sempre, pronto para salvar aqueles que se aproximam dele por meio da fé. Fé não é aquilo que tu tem no teu coração, fé é essa palavra. Então, por meio dessa fé, ela me instrui, ela me educa, ela me doutrina, ela me ensina, e eu creio nisso e abraço. Por isso que eu falo, eu tenho fé, porque eu recebo esse ensino, pratico e ando nele, e ele vai me levar à vida eterna. Então, o próprio Senhor Jesus também, em Mateus 5:7, quem achou e pode ler, e Lucas 24, 27, dois textos, cada um pode pegar um e me ajudar, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 7, e Lucas capítulo 24, versículo 27. Quem achou o Mateus 5, 7 pode ler. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora Lucas 24, 27. Aproveitar que vocês não estão aí, então vamos fazer uma. Lucas 24, 27. Lucas capítulo 24, versículo 27, né? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Glória a Deus. Então, tudo que o Primeiro Testamento fala de quem? Dele. Dele quem aqui? Da pessoa do Cristo que estava ali no homem Jesus. Deus estava em Jesus, como Paulo revela, reconciliando o mundo consigo mesmo. Com o passar do tempo, isso aqui é o testemunho que nós temos, que é confiável. O próprio João Batista dá, o próprio Filho de Deus dá, Lucas dá esse testemunho acerca de Jesus, Mateus também dá nos seus escritos, e dizer, com o passar do tempo e com a expansão do cristianismo, houve a necessidade de serem comunicados, por meio de textos escritos, princípios e doutrinas cristãs, aos cristãos espalhados pelo mundo. Surgiram então as epístolas, que são as cartas. À medida que os anos se passavam e a história de Cristo se distanciava cronologicamente, tornou-se necessário o registro da história para as gerações seguintes. Surgiram então os evangelhos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito entre o ano 50 e o ano 60 depois de Cristo. Depois vieram o Evangelho de Lucas, ano 60 depois de Cristo, e o Evangelho de Mateus entre o ano 60 e os 70, e por fim o Evangelho de João foi escrito entre os anos 85 e 90 depois de Cristo, da nossa era. Esses são escritos que nos foram legados por esses homens, que testemunharam todas as coisas. João, ele escreve e diz assim, aquilo que vimos e ouvimos. Eles escrevem acerca daquilo que eles participaram, foram testemunhas oculares, eles estavam presentes.
Eles não estão aqui, como muita gente gosta, muitas das vezes subir no púlpito e dar testemunho da vida dos outros, e nem participou. Ele fala aquilo que ele ouviu, e muitas das vezes tem um acrescentar e a pessoa vai acrescentando. Com o crescimento da igreja e o afastamento dos primórdios, ou seja, dos fatos que aconteceram, esses homens foram envelhecendo, Marcos, Lucas, João, Mateus, e eles começaram a receber o toque. Eu creio piamente nisso. Eles começaram a receber o toque em seus corações, que eles deveriam deixar um legado escrito para que as gerações futuras tivessem como conhecer todos os fatos que antecederam a nossa fé. Como foi a conquista desta verdade? O próprio homem Jesus, o Cristo de Deus, que tabernaculava no corpo de Jesus, ele pagou um preço caríssimo da obediência, da rejeição, tá, dos homens, e ele se humilhou, e a Bíblia diz, humilhou até a morte de cruz. Então nós temos que ver essas veracidades. Quando Marcos escreve o seu escrito, Mateus, Lucas e João não estavam próximos, eles já estavam em locais distantes, separados. Isso depois foi copiado, foi multiplicado para as igrejas. Essas cartas, né, que no princípio eram cartas, eram fatos escritos, históricos de tudo que Jesus havia feito, circulava pelas igrejas no intuito de ali ter um ensino, as pessoas saberem como foi, como aconteceu. Quando Marcos escreve o seu evangelho, Mateus, Lucas e João não estavam perto. Quando Lucas escreve o seu evangelho, o evangelho segundo Lucas, Mateus, Marcos e João também não estavam. Quando Mateus escreve deles, João não estava perto. João vai escrever lá nos anos 90, você vê a distância, anos 50, anos 60, anos 70 e anos 90. Eles estavam em locais diferentes, em lugares diferentes, províncias diferentes, mas dentro do mesmo campo da evangelização. E eles sentiram a necessidade de escrever os fatos que antecederam a fé que eles pregavam. E a fé que eles pregavam, não é a fé que eles tinham não, a fé que eles pregavam. Fé é a palavra de Deus. O homem tem a capacidade de crer. Eu não posso gerar fé em mim mesmo. Fé verdadeira é o legado que Deus deu à humanidade, que é isso aqui, que tem poder salvífico, que santifica e capacita esse homem a ser salvo. Então, quando eu creio nesta fé, aí eu me torno, olha como é que é maravilhoso isso. O que é que Jesus fala nos evangelhos? Aqueles que creem em mim, será o quê? Um comigo, um. Olha que interessante, quando eu creio nos escritos do Cristo, e eu digo, eu torno um. Eu não falo, não, eu tenho crença, não falo isso, eu falo, eu tenho fé, porque eu me tornei um por meio da minha crença com essa fé. Eu tenho fé, e a minha fé é o que Cristo me legou. Então eu torno-me um com Ele, sou um com Jesus, porque eu sou adorador. Não existe adorador que vai para a frente do púlpito da igreja, pegar o violão e glória a Deus, aleluia, maranata, vem Jesus. Isso não é adorador, isso é cantor, está lá cantando, né? E tem irmão que é vaidoso, não, eu sou ministro de Deus. Não, você vai para lá, para a igreja, para cantar. Você é ministro de Deus porque você está lá para ministrar, você foi escolhido para ocupar aquele lugar. Mas adorador é aquele que ouve, ama e pratica esta palavra. Esse é adorador. Não existe outro tipo de adorador. Deus não busca caras e bocas, sentimentos humanos. Sinto muito, eu sei que isso vai doer em você, que por causa de uma palavra igual a essa, hoje eu não estou no púlpito ministério de ninguém. Aqui o ministério aqui é de Deus, e o púlpito é de Deus, tem que se falar a verdade. Por causa de uma palavra como essa que eu estou dando aqui, eu fiquei na geladeira por anos, em um certo lugar que eu fui ser pastor. A pessoa não pode falar assim. Meu querido, Deus não quer caras e boca. Não adianta você chegar diante de Deus, Senhor, oh, meu Deus, eu te adoro, oh, meu Pai. Deus está assim para você, ó, só te olhando. Que adianta você chorar, estremecer, espernear e não obedecer?
O que a Bíblia diz? Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Adorador verdadeiro obedece a palavra de Deus. Nós temos falha? Temos. Você é mal entendido às vezes? É. Você é covardado pelo mundo? É. Mas Deus conhece os corações. Então o que você que não teme tem que fazer? Eu não temo. Eu já vi pessoas que ocupam cargos importantes, eclesiasticamente falando, em igreja, quando o demônio manifesta, ele corre e manda o outro obreiro orar. Sabe por causa de quê? Não tem vida com Deus. Ele sabe como ele está. Ele sabe qual é a vida dele. Ele corre, assalareia a pessoa, dá salário a pessoas que têm uma vida com Deus para estar do lado dele, para correr e botar a mão lá no demônio para expulsar. Ah, pastor, irmão, eu fui crente anos de uma igreja, nunca vi o pastor expulsar nem o carrapato do diabo do irmão. Porque se ele vai, ele não bota a mão, não bota. Aí a pessoa, mas pastor, meu querido, pode manifestar que tem um demônio aí, que gira aí, que ele anda nas igrejas. Vou falar o nome dele que eu não temo ele, mas até o nosso adversário tem que ser respeitado. Eu vou falar sem debochar dele. Ele é o tal do Omulu. É um dos piores demônios que tem aí para ser expulso. E quem tem esse bicho nele incorporado, essa entidade dele incorporada, vai morrer. Ou de doença maligna, ou de alguma coisa. Porque ele é da falange Zé Pilintra, Maria Padilha, desses demônios baixos que andam aí. E ele é um dos piores que tem. Já viu o Omulu manifestar na igreja? Ninguém quis botar a mão no Omulu. Aí eu estava lá desprezado no cantinho, a pessoa que tinha visão de Deus, chama aquele pastor Américo lá para cá. Quando eu cheguei, o demônio olhou para mim e falou, ó, tira ele daqui. Eu não gosto dele. Aí eu falei, eu também não gosto de você. E o diabo já tinha me barbarizado. Mas Deus sabe quando o homem faz por prazer e quando o homem é acovardado pelo diabo. Eu cheguei para ele, ó, cala a tua boca. Aqui não é lugar de você falar. Você me respeita porque eu te respeito. Sai dela. Aí ele começou a querer falar e entregar quem foi. Eu falei, cala a boca. Porque a Bíblia diz que tudo que sai de ti é mentira. Então por quê? Se tu deixar o diabo falar, tenha sabedoria. Estou dando um parênteses aqui para tu entender. Rápido, vou voltar para a lição. Se tu deixar o diabo falar, se ele estiver perto da família, ele vai falar algo que ele vai dar uma intriga entre a família, ele vai formar uma intriga na família. Então o diabo manifestou, manda ele calar a boca. Ainda mais se parte da família estiver presente, cala a boca. Que quando ele falar, ele vai dizer que foi a Joana que fez ofereceu o feitiço para fulano, para ciclano, para beltrano, vai dividir mais aquela família. Então cala a boca. Dele nada se aproveita. Tem esse entendimento. Então, quando esse evangelho foi escrito, foi para nos legar esta graça, este poder, essa autoridade. Então, esse evangelho, ele nos dá autoridade para pregar esta verdade e nos faz conhecer os fatos que nos antecederam, para nós termos clareza da onde nós estamos pisando. Eu estou num chão firme? Eu estou em algo confiável? Sim, estou em algo confiável. Evangelho, ele é verdadeiro, é um escrito que eles deixaram, que revela todos os fatos que nos antecederam, que Cristo praticou, que eles testemunharam, que eles viram de antemão e nos deixaram essa riqueza por meio da inspiração divina. Os aspectos dos sinópticos, ponto 2 da lição. Ao ler os evangelhos, um estudioso do Novo Testamento pergunta, por que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são tão parecidos entre si? E por que o evangelho de João é tão diferente dos demais? Mateus, Marcos e Lucas são denominados evangelhos sinópticos. A expressão é derivada do grego que significa ver junto ou sobre a mesma visão. Temos uma vista geral de tudo aquilo que todos eles viram. A ideia expressa no termo é que o exame dos 3 primeiros evangelhos é mais eficaz quando estudamos junto, ou seja, tem milagres que um fala que o outro não fala. Então você tem que estudar todos eles juntos e depois estudar o evangelho de João, que João revela fatos que os evangelhos sinópticos não revelam. João entra numa profundidade, como eu falei no início, que os outros evangelhos não entram. Os outros evangelhos estavam interessados em mostrar o ministério de Cristo. João não. João está revelando a intimidade que ele tinha com Cristo, aquele que deitava a sua cabeça no ombro, no peito de Jesus, alguém que tinha uma intimidade
tão íntima com Jesus, que Jesus começa a ti, vão te prender, vão amarrar, vão fazer isso. Com aquele vai fazer isso. E com aquele, o que vai acontecer? Jesus falou, se eu quero que aquele fique para o fim, que tem tu a ver com isso? Jesus falou ali de uma maneira como dizer, ó, eu sou autoridade, eu faço o que eu quero, não é o que você quer. Então nós devemos nos dobrar à vontade de Deus. Deus permitiu João ficar para o final, não só para nos deixar um evangelho mais profundo, que nos dá uma visão mais íntima da comunhão com Deus e do que Deus quer realmente da gente. O que nós temos que ter realmente com Deus é uma intimidade profunda, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Quando o mundo estava perdido, como o homem não tinha mais o que fazer por si próprio, Deus se faz carne, e como o homem foi obediente até a morte, morte de cruz. Então nós temos que obedecer a este evangelho, que ele tem poder para nos levar à salvação. Vejamos em percentual um quadro comparativo dos 4 evangelhos, passagens exclusivas do evangelho: Marcos, Mateus, Lucas e João. Passagens repetidas entre outros evangelhos. Todos esses evangelhos têm essas passagens exclusivas do evangelho. Passagens repetidas em outros evangelhos: Marcos tem 93%, Mateus 58%, Lucas 41% e João 8%. Está vendo como João não repete muito o que os outros escreveram? João não está interessado em apresentar milagre, João está interessado em apresentar sinais. Milagre eu falo de algo que eu vi, sinais eu falo de algo que eu quero que você siga para alcançar algo maior e mais excelente. Quando você sai com o seu carro, não fica uma pessoa lá na frente assim, olha, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil no ano de 1500, isso aconteceu assim, assim, a presidência da... Não, alguém está proclamando alguma coisa, te anunciando alguma coisa. João não, João já bota uma placa para você grande, como você dirige, dizendo assim, ó, vire à direita. Vamos supor, centro do Rio de Janeiro, a seta para a direita, aí tu entra na direita, lá na frente tem centro do Rio de Janeiro, continue em frente. João está dizendo assim, ó, esse Cristo que nos é revelado é o Deus da nossa salvação, e sem Ele não há salvação, sem Ele não há como ser salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João está interessado em mostrar e revelar a vida eterna. João está interessado em mostrar uma intimidade profunda. João nos mostra algo precioso, além da visão humana. Ou seja, todos os outros evangelhos apresentaram Cristo nos milagres que ele realizou. João não, João nos leva a uma intimidade. João nos leva além daquilo que está escrito. João transcende o livro de Gênesis e nos leva lá na intimidade do Elohim, quando ele vivia harmoniosamente entre si. João traz a realidade, toda essa verdade, nos mostra essa verdade no livro de Gênesis, quando esse Elohim diz façamos ali pluralidade de pessoas, mas unidade e unicidade de essência. Não há diferença entre eles, eles são o que são e não tem como explicar isso. Aspecto sinóptico. Ao ler os evangelhos, um estudioso do Novo Testamento pergunta, por que os 3 primeiros evangelhos? Já li isso aqui. Vamos continuar aqui para frente. Vejamos percentual, um quadro comparativo dos 4 evangelhos. Aí tem aqui, ó, pela tabela vemos que o evangelho de Marcos tem grande parte do seu conteúdo repetido nos demais evangelhos, enquanto o evangelho de João é quase todo exclusivo. Até que ponto é possível saber se um evangelista usou material do outro evangelista? Será que Mateus conhecia o texto de Marcos e usou no seu próprio evangelho? Lucas estaria mencionando Marcos ou Mateus como fonte de sua pesquisa, conforme Lucas 1, de 1 a 4? Porque Lucas, ele não foi apóstolo, mas escreveu o evangelho. Porque Deus dá essa honra a Lucas? Por causa do interesse, por causa do afinco, por causa do desejo de encontrar a verdade. Lucas, ele vai reunir informações e vai escrever
as veracidades da informação que ele reúne. Quando você pega a veracidade das informações do Evangelho de Lucas e compara com Mateus e Marcos, você vê que todos os outros dois evangelhos estão harmoniosamente fiéis àquilo que Lucas nos fala. Então, segue-se que os evangelhos de Marcos e Mateus são evangelhos verdadeiros, porque Lucas reúne provas, ele conversa com a pessoa, ele vai ouvindo, ele vai escrevendo, ele vai se preparando, e quando ele escreve idêntico àquilo que Mateus e Marcos revelam. Já João não ouve ninguém, João fala da sua intimidade, João fala de algo que ele recebe revelativamente, algo que é direto do trono de Deus para a sua igreja, para uma edificação mais profunda, mais penetrante, que vem dar um saculejo no interior do homem, e o homem, ele olha. Só no Evangelho de João está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você vê, Moody diz que se salvasse só o Evangelho de João, já dava para pregar salvação para o mundo inteiro. De você ver como o Evangelho de João é poderoso e harmonioso. Vamos lá. O Evangelho de Marcos como prioridade. É teoria com maior aceitação entre os estudiosos, também conhecida como prioridade de Marcos. Como Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, essa teoria propõe que Mateus e Lucas copiaram várias passagens de Marcos, mas também usaram outras fontes que Marcos desconhecia. Além dessa fonte, os evangelistas teriam fontes exclusivas que justificariam o conteúdo único de cada evangelho. Isso explicaria as semelhanças e diferenças entre os sinópticos. Então, há um entendimento que eles podem ter lido o Evangelho de Marcos, que se tornou como uma carta cíclica, ou seja, corria às igrejas. Eles leram e provavelmente acrescentaram algo que faltava, algo que eles lembraram, porque isso foi tirado das suas lembranças de tudo aquilo que eles viram e ouviram. E João nos fala isso, João nos dá esse testemunho. Ponto 2.2 da lição, 2.2. Conclusões. Nenhuma teoria é capaz de esclarecer totalmente o aspecto sinóticos. Por essa razão, duas perspectivas são propostas para amenizar a possível tensão sinóptica. Perspectiva da independência. Cada um dos escritores do Evangelho usou os materiais mais adequados ao seu propósito, instruídos pelo Espírito Santo. Perspectiva da independência. Os escritores conheciam a história de Jesus pessoalmente ou por meio do que foi comunicado pelos apóstolos, instruído pelo Espírito Santo. Concluímos que os escritores dos evangelhos podem ter usado materiais escritos, inclusive outros evangelhos, segundo o propósito de Deus. Isto explica as similaridades entre os evangelhos, mas também podem ter sido válido de testemunho e da tradição oral, porque explica as variações nas palavras entre um evangelho e o outro. Ou seja, nos primórdios da igreja, todos eles, Marcos, Lucas, João, eles pregavam os fatos que eles haviam visto e ouvido oralmente. Vocês chegavam na igreja e começavam a falar do que o Cristo tinha realizado. Então, eles tanto ouvir e de tanto falar e percebendo que o tempo ia se passando, que eles iam morrer, que não vieram para ficar para a semente, eles resolveram em seu coração, inspirado por Deus, a deixar um legado para a igreja de Deus que viria, para que ela pudesse ter como não errar o alvo e ter o testemunho daquilo que Deus fez para a humanidade. Então eles começam a escrever. A Bíblia nos diz que Marcos foi o primeiro a ser escrito. Lógico que Mateus e Lucas depois eles vão pegar informações daqui, porque isso corria sobre a igreja. E eles também escreveram no sentido de não querer se igualar, mas de acrescentar. Quando não tem nenhum, tem no outro. Quando não tem nesse, tem naquele. Quando tem Marcos, tem Lucas. Quando tem Lucas, tem Mateus. Quando tem Mateus, tem João. Então,
tudo se completa porque tudo contribui em favor daqueles que vão herdar a salvação. O Evangelho de Marcos é considerado pela maioria dos estudiosos como o mais antigo entre os três. Isso porque a sua narrativa é mais simples e ali não encontramos preocupação com as perseguições, como em Mateus e Lucas, perseguição que só ocorreu mais intensamente a partir da década de 60 da era cristã, quando os livros foram escritos. O Evangelho de Marcos foi escrito primeiro. Quando a igreja começa a ser perseguida e não tem acesso rápido a essa informação, há necessidade de Mateus escrever. Lucas vai escrever também. O Evangelho de João foi o último a ser escrito e apresenta uma perspectiva diferente da vida de Cristo, complementando os demais evangelhos, que João possivelmente já conhecia. Com certeza João já havia lido, mas você vê que João, ele não vai fazer algo que já estava feito. Deus vai dar. Por isso que eu creio piamente nisso, sinceramente. Quando Jesus fala, vou deixar ele para o final, é que o Senhor já sabia todas as coisas que ia ser necessário para edificar a sua igreja. E nos prepara essa preciosidade do Evangelho de João, que nos leva a uma intimidade profunda e real com o Criador de nossas vidas. Vamos lá? Ao longo da história, vários estudiosos, ponto 3 da lição, aleluia, estamos caminhando já para o final. Ao longo da história, vários estudiosos tentaram harmonizar os evangelhos. A primeira tentativa que se tem é conhecida como diatessaron, que em grego significa através dos quatro, e foi proposta por Tatiano no segundo século da era cristã. Ele seguiu Mateus em relação ao ministério de Jesus, João em relação à morte e ressurreição do Cristo, inserindo Marcos e Lucas nos pontos que julgou mais apropriados. Outros personagens que se propôs harmonizar os evangelhos foi Santo Agostinho e Hipona. Santo Agostinho de Hipona. Ele afirmou que em algumas passagens paralelas o vocabulário poderia variar, mas a ideia transmitida seria a mesma. No século XV e XVI, no século XVI, João Calvino publicou em latim uma harmonia dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Em língua portuguesa temos a harmonia dos evangelhos da Nova Versão Internacional, NVI, de Robert Thomas em Stanley Gundry, publicado pela editora Vida. Harmonizar os evangelhos é um empreendimento extremamente válido, pois possibilita conhecimento mais profundo sobre a história de Jesus Cristo. Juntos, os quatro evangelhos compõem um relato claro da vida e do ministério terreno de Cristo. Ou seja, quando você vai estudar o evangelho, você tem que ler os quatro evangelhos, para que você veja a harmonia dos milagres e para que seja acrescentado aquilo que um omitiu, porque provavelmente não desceu ao seu coração. Aquilo que é omitido por um é esclarecido por outro, e aquilo que os três deixaram de esclarecer, João vai trazer na sua profundidade. A seguir veremos dois exemplos sintéticos de harmonia dos evangelhos. Vamos ver. Ministério de Jesus Cristo, preparação. Mateus capítulo 1, versículo de 1 ao 4 e versículo 16. Versículo 16. Ministério, Mateus 4, do 17 ao 16 e versículo 20. Sofrimento, Mateus capítulo 26. Vitória, Mateus capítulo 28. Preparação, Marcos capítulo 1. Ministério, Marcos 1, do 14 ao 8, 30. Marcos 8, 31 ao 13, 37. Fala do ministério. Sofrimento, Marcos capítulo 14, do 1 ao 15. Vitória, Marcos 16, do 1 ao 20. Lucas, preparação, no capítulo 1, do 1 ao 4 ao 13.
ministério, Lucas 4 até Lucas 9. João, capítulo 1, do 1 ao 34. João, ministério, capítulo 1, versículo 35 até o 6,71. Ministério, João 7, do 12 até do 12 ao 50. Sofrimento, fala João capítulo 13 e vai até o 20. Passagens presentes nos 4 evangelhos. Pregação de João Batista, nós temos essa pregação em Mateus 3, do 1 ao 2. Temos essa mesma mensagem em Marcos, do 1 ao 8. Lucas, do 3, do 1 ao 20. E temos também em João capítulo 1. Batismo de Jesus, Marcos capítulo 3. Temos em Mateus capítulo 3, me perdoe. Marcos capítulo 1, do 9 ao 11. Temos em Lucas capítulo 3, do 21 ao 23. Temos em João capítulo 1, do 29 ao 34. Jesus parte para a Galileia, capítulo 4 de Mateus, capítulo 1 de Marcos, capítulo 4 de Lucas e capítulos 4 de João. 5.000 alimentados, temos o capítulo 14 de Mateus. A mesma passagem está no capítulo 6 de Marcos, está no capítulo 9 de Lucas e está no capítulo 6 de João. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Mateus 21, Marcos capítulo 11, Lucas 19 e João capítulo 12. Predição da traição contra Jesus, Mateus capítulo 26, Marcos 14, Lucas 22 e João capítulo 13. Predição da negação de Pedro, capítulo 26 de Mateus, capítulo 14 de Marcos, capítulo 22 de Lucas e capítulo 13 de João. Sofrimento no Getsemane, no jardim do Getsemane, capítulo 26 de Mateus, capítulo 14 de Marcos, capítulo 22 de Lucas e capítulo 18 de João. Prisão de Jesus Cristo, capítulo 26 de Mateus, capítulo 14 de Marcos, capítulo 22 de Lucas, capítulo 18 de João. Os evangelhos se harmonizam. Pedro nega Jesus 3 vezes, capítulo 26 de Mateus, capítulo 14 de Marcos, capítulo 22 de Lucas, capítulo 18 do evangelho de João. Julgamento de Cristo, capítulo 26 de Mateus, capítulo 14 de Marcos, capítulo 22 de Lucas e capítulo 18 do evangelho de João. Veja que o evangelho vai se harmonizando. Jesus perante Pôncio Pilatos, na condenação, capítulo 27 de Mateus, 14 de Marcos, 22 de Lucas e 18 do evangelho de João. Jesus perante Pilatos, capítulo 27 de Mateus, capítulo 15 de Marcos e capítulo 23 de Lucas, capítulo 18 de João. Crucificação e morte de Cristo, capítulo 27 de Mateus, capítulo 15 de Marcos, capítulo 23 de Lucas e capítulo 19 de João. Ressurreição de Cristo, capítulo 28 de Mateus, capítulos 16 de Marcos, capítulo 24 de Lucas e capítulos 20 de João. Então todas essas harmonias nos provam a veracidade do testemunho que é dado primeiramente por Marcos e depois é corroborado, ou seja, fortalecido por todos os outros apóstolos e pelo próprio Lucas, que como investigador profundo, como investigador, como se fosse alguém investigando um crime, ele foi minuciosamente buscando tudo aquilo que era verdade, que ele via ser testemunhado pela boca de 1, 2, 3 e 4, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo que for dito será tido como verdade. Lucas, ele vai fazer esse apanhado e vai nos entregar esse legado glorioso, e João vai confirmar e vai nos levar a uma intimidade mais profunda com Deus da nossa salvação. Então a conclusão do nosso estudo de hoje: os 4 evangelhos narram a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo, cada um com um estilo e propósito diferente, mas comunicando sempre a mesma mensagem central, a salvação em Cristo. Estudar os evangelhos de maneira harmoniosa é buscar mais a excelência no exame das Escrituras. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente.
O estudo das Escrituras te torna um ser humano melhor, um filho de Deus e um homem capaz de ir além daquilo que você possa imaginar. Porque você se torna filho de Deus, Deus se faz presente em você e o mundo vai te odiar. Não pensa que ser cristão é viver no mar de rosa. Ser cristão é luta constante contra o mundo, o diabo e a carne. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Na próxima semana, lição número 6, base bíblica, Mateus 5, do 5 ao 7, vamos estudar Mateus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ministério Guiando Rebanho, igreja que guia rebanho para extrair o melhor do reino de Deus. Um beijo no seu coração, um abraço e até o culto de logo mais. Deus te abençoe. Um abraço.